E assim será sobre a tua vida, querido. Deus está lhe dando projetos aonde você pode estar tendo a dor da gestação. Mas no momento do nascimento, você vai tentar fazer força para lembrar da dor e não vai lembrar mais. Porque a alegria do futuro vai trazer algo tão tremendo sobre a tua vida, que você vai ver a realização de Deus no meio da igreja, no meio da tua família e na sua vida. Digam glória a Deus. Você sabia de uma coisa, querido? Projetos se realizam, mas sonhos, eles nascem. Qual é a diferença? Todos nós temos projetos. E projetos que vão ser realizados, que vão ser inaugurados, que vão ser celebrados, que vão ser festejados. Nós terminamos o ano olhando o caderno dos sonhos, ou o diário, ou a tua agenda, e dizendo, olha aqui, mais um sonho realizado, ou seja, mais um projeto eu chamaria, mais isso. Só que Deus falou algo comigo um tempo atrás, que quando eu falo de sonhos, eles não se realizam, sonhos nascem. Porque todo sonho é gestado. Todo sonho, querido, ele faz parte de uma gestação, e que já tem o dia do nascimento. Quando você sonhou, é porque você concebeu. E o que foi concebido não vai ser abortado. E se foi concebido, é porque vai nascer. Você só precisa aprender a esperar o tempo da gestação, o tempo certo para nascer. Porque projeto, você pode até adiantar, você pode criar situações em um projeto, mas sonho não adianta, querido, ele vai nascer no tempo certo. E pode acreditar, o salmista está dizendo que tem a hora do romper, é o romper da madre, é o romper, é o nascimento. O que é romper? É o nascer repentino de um conhecimento avançado. É quando eu ainda não tenho a realização, mas eu já tenho conhecimento do que vai acontecer. Você pode chegar um momento e dizer, apóstolo, a tua bênção chegou, olha, ela não chegou, mas eu já vi ela, eu já a vi. Ah, mas isso não faz diferença, faz toda a diferença. Porque eu posso ainda não ter colocado a mão nela, mas eu estou enxergando. Eu já sei que está o meu nome nela, eu sei que já é minha, e eu preciso só esperar o tempo certo. Então Deus nos dá uma visão clara, querido, para nos levar ao nível futuro. Existem momentos que nós olhamos o futuro e queremos ficar nele, porque o futuro é maravilhoso. E você diz assim, eu quero estar lá. Você imagina o profeta Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, onde ele está ali andando no meio de um vale de ossos secos, não vê perspectiva nenhuma, não vê probabilidade nenhuma. De repente, o Espírito do Senhor o leva no futuro. E ele vê um exército numerosíssimo, uma multidão toda pronta, armada. Um povo, um exército poderosíssimo. E quando ele está vivendo aquele futuro, aí Deus fala com ele, volta e profetiza no vale. É terrível isso. Porque você sai de um culto como esse hoje, profético, Deus vai te levar no futuro. Deus vai te fazer ver coisas extraordinárias. Deus vai lhe fazer ver, querida, as realizações. Mas aí quando terminar, Deus fala assim, volta para a tua casa e profetiza no teu vale. Volta lá para o teu trabalho e profetiza no teu vale. Volta lá para o teu bairro e profetiza no teu vale. Aí você diz assim, apóstolo, mas isso é ruim. Não é ruim não, porque você já vai andar no presente vendo o futuro. E quando você abrir a tua boca já não lhe dói mais, porque só é uma questão de tempo. Porque a promessa já vai se cumprir sobre a tua vida, ela vai se realizar sobre a tua vida. Pode dar glória a Deus! Glória a Deus! Quando Deus lhe dá essa dimensão, esse conhecimento avançado, nós chamamos isso de romper. O mais tremendo nesse texto é que ele fala que algo vai acontecer pela manhã, o antemanhã, que era um dos períodos mais perigosos para as batalhas que aconteciam. Esse salmo ele foi escrito em um período onde a cidade de Samaria estava sitiada. Por isso, o rei, quem escreveu esse salmo, ele está escrevendo baseado numa confiança extrema em Deus. Ele não tinha outra saída. O sitiado por quê? Porque o exército inimigo da Síria estava acampado ao redor de toda a cidade e eles simplesmente decidiram que iam ficar ali até a nação de Israel se render. E o rei diz, o que eu faço? O profeta disse, espere que Deus dará o livramento. E o próprio rei escreve o salmo e diz,
Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da tribulação. Ainda que a terra, o monte, tudo estremeça, tudo se perca, ainda que a terra perca a direção, tumultue os montes pulem, caem dentro do mar, ele entra no extremo, ele diz o seguinte, ele diz, olha, mesmo que tudo se descontrole, mesmo que a terra que estava no caos e for organizada por Deus volte para o caos, que venha um terremoto, que os montes começam a pular e cair dentro do mar, coisa impossível, mas ele está dizendo, mesmo que aconteça o improvável, eu sei que o meu Deus, ele tem para mim o meu livramento. Ele está dizendo, querido, que não há níveis de guerra, de crise, problemas que Deus não possa dar a você um livramento. Ele está dizendo a Deus, antes de acontecer, que ele acreditava que o Senhor já estava abençoando. Só que ele diz o antemanhã, porque é comum na época que um exército, quando se levantava contra outro, depois de dias acampados, sitiando uma cidade, se a guerra fosse acontecer, dificilmente começava ao meio-dia. Dificilmente ela começava às 6 horas da tarde. Porque normalmente quando anoitecia, a batalha parava. Por isso que Josué um dia segurou lá o sol e deixou mais tempo para ele vencer a batalha. Então, quando que a batalha começava? Quando o primeiro raio solar vinha, o inimigo já entrava. Para ele ter o dia inteiro para conquistar. Então o salmista diz o seguinte, o inimigo não sabe, mas o meu Deus já acampou antes deles, e ele já está me dando livramento antes deles entrarem. O meu Deus já está pronto para me trazer um grande e poderoso livramento sobre a minha vida. Isso é tremendo, querido, porque não é apenas você andar numa autossugestão, não é apenas você dizer, não, eu ouço algo desse para poder me animar, não é isso. A Bíblia é um livro de fé, a Bíblia é um livro de evidências, ela não é uma poesia que alguém escreveu para você se apoiar nela e dizer, está lindo esse texto. Não, a Bíblia está dizendo sobre o que Deus já fez. Lá no final, eu já estou quase adiantando, mas eu vou lá depois de novo, ele disse, vinde e contemplai as obras. Quando ele está dizendo, vinde e contemplai as obras, ele está dizendo, veja o que eu já fiz para que você acredite no que eu vou fazer. Você está entendendo? O que é obra? Fala para o teu irmão, o que está pronto. Lembra que eu disse que o maior discurso de um líder não é o que ele vai fazer, mas sim o que está pronto. Porque ele está cansado de ouvir gente dizendo, eu vou um dia fazer. Político chega para a gente e fala, vou fazer. Outro que chega, eu vou fazer. Não. Há um momento da tua vida, querido, que não é mais o que você vai fazer, é o que está pronto. Aí o Senhor diz, vinde e contemplai o que já está pronto. Aí o que significa isso? Se eu olhar minha história e lembrar e ver o que Deus já fez, eu consigo construir em cima do que eu já conquistei. Por que Paulo disse que nós somos mais do que vencedores? Porque quem venceu foi Cristo. Só que você constrói em cima da vitória de Cristo. Então você vai lá e pega onde ele terminou, aí você continua. Só que na verdade ele já conquistou tudo por você e para você. Então quando a Bíblia diz contemplai as obras, ele está dizendo, veja o que eu já fiz para você saber o que eu vou fazer. Porque quando você olha para frente, você fala, será que Deus pode fazer? É só você olhar para trás e ver o que ele já fez. Sim ou não? Aí você pensa, se Deus já fez até aqui, imagina então o que ele vai fazer. Há anos atrás eu tive uma experiência especial no ministério. A igreja ainda, nós éramos apenas uma igreja, e a verdade é que a gente tinha muitas promessas. Muitos de nós vivemos, querido, debaixo de uma promessa. Só que às vezes a rota entre a palavra liberada e o cumprimento da promessa é um calvário. É um calvário. Porque esse ambiente é um ambiente muito silencioso. E eu me lembro que lá na garagem que nós tínhamos quando começamos a igreja, há bem tempo atrás, vai fazer agora 24 anos, por isso que eu cheguei e falei, está novinho, né? Porque nós vamos fazer 24 anos. Eu recebi uma profecia lá na nossa garagem, que nós seríamos em milhares de pessoas. E o fato é que aquilo era muito distante da minha realidade. Em todos os níveis, não era só financeiro, todos os níveis, até a minha mente para visualizar isso eu não conseguia ver. Mas que eu forçasse na época,
Eu confesso que pela formação, eu não tinha um discipulado que me desafiasse. Eu tinha uma formação teológica. Eu confesso aos irmãos, sem hipérbole, sem nenhuma vaidade, que eu falava assim, se um dia eu tiver 500 pessoas, eu vou ser um dos pastores mais felizes desse Brasil. É verdade. Eu falava isso com toda a sinceridade do mundo. Eu falava, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, a perspectiva dele é maior. Então, quando alguém falava algo grande, falasse, pensa uma coisa grande, eu falava, 500 pessoas. Eu falava com a boca cheia, eu falava, porque era a expectativa criada, onde eu estava em São Paulo, num seminário teológico tradicional, um pastor de uma igreja de 500 pessoas era uma pessoa muito bem sucedida, era uma igreja de muitos grandes resultados, mas um profeta falou, não, aqui vai ter milhares, e eu confesso que ele falou na terceira vez que ele estava profetizando, que eu disse um amém, na primeira não rolou, na segunda não foi, com toda sinceridade, porque na verdade ele falou 10 mil, eu não estou falando, estou sendo aqui meio, ele falou 10 mil pessoas, que seria a primeira parte, mas depois viria 40 mil, você está vendo, né? Aí eu falava assim, esse cara está doido, ele está muito doido, mas para resumir a história, alguns anos se passaram, não foram poucos, não foi mágica, foi um tempo de muito trabalho, aquela profecia ficou no meu coração. As improbabilidades continuavam também. Quando nós fizemos 7 anos, a gente conseguiu chegar a 300 pessoas. E era um tempo onde a gente tinha 300 pessoas, assim, por um milagre. Já era aquilo um milagre chegar aquele número de gente. Mas a verdade é que aquela profecia estava muito forte no meu coração. Mas eu não me lembro agora datas, mas já 2000 e tal para frente, né, 6, 7, 8 para frente, eu fiz um grande evento em Volta Redonda, e nesse grande evento a gente tinha uma intenção de levar as pessoas de todo o ministério. E eu fiz uma dinâmica assim, muito especial. Eu, numa quarta-feira, antes do evento que aconteceria no domingo, então era culto de quarta-feira, eu pedi à minha secretária para que ela separasse, lá na casa que nós havíamos começado, numa garagem que era emprestada, durante um ano eu usei uma garagem emprestada, que ela pedisse à dona atual da casa, que era outra dona, por sua vez agora descobrimos naquela época que ela era crente, e pedindo um favor, se eu poderia levar alguns discípulos lá para poder mostrar a garagem. E a garagem que o Projeto Vida havia começado. E claro, havia uma grande quantidade dos meus discípulos que nem entrando numa furada aqui, outra aqui, porque a igreja começou num lugar que você não imagina. Aí entramos lá no bairro, fomos parando os carros e entramos na garagem. E eu estou contando tudo isso para vocês, só para falar dessa pequena frase que está no final desse salmo. Eu levei os meus discípulos e foi entrando os 12 e tal, no fundo, lá no final, acho que tinha umas 30 pessoas, e eles foram vendo que não cabia na garagem, não cabia. Aí ele falou assim, pastor, não está dando para entrar. Eu falei, entra, aperta aí. Aí entramos na garagem, um calor às 11, às 10h30 da noite, mais ou menos, mas estava quente aquele dia, e graças a Deus que a irmã tinha mantido o lugar igualzinho, não tinha mudado nada, até uma lâmpadazinha no meio, né? A garagem estava do mesmo jeito. Nós entramos naquela garagem, daquela casa que tinha sido o começo da nossa igreja, e quando entraram todos, eu usei esse termo, eu falei, olha, contemplar e vede. Porque eu disse para eles o seguinte, a gente estava para fazer um evento grande. A gente já tinha uma tenda que enchia com mais de 3 mil pessoas. E o nosso evento alvo era 10 mil. Mas no meio tinha gente com falta de fé. Tinha gente que não falava, mas o rosto fala, não é? A gente também tem uma visão meio profética, né? É ruim essa hora que a gente vê coisa que não devia. Aí, o que aconteceu?
eu falei assim, preste atenção, um maluco, para não dizer um profeta, né? Estava aqui um dia pregando dentro dessa garagem, pregando para 20 pessoas, e ele conseguiu visualizar 10 mil pessoas. Agora, será que vocês naquela tenda, que era tenda ainda na época, com 3 mil pessoas sentadas, vocês não conseguem enxergar o que esse cara enxergou há tempos atrás? Ou seja, contemplai as obras, porque a gente já tem coisa pronta. Nós já tínhamos naquela altura já alcançado quase 5 mil pessoas já. Então, como que pode não acreditar no dobro, sendo que alguém acreditou milhares de vezes mais do que estava ali? Então, querido, Deus quer que você contemple o que está pronto, para que você veja o que Ele vai fazer. Porque talvez para chegar onde chegou aqui já é um grande milagre, pode acreditar. E se Deus trouxe do nada para cá, imagina o que Ele pode fazer com tanta gente agora. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus, em nome de Jesus? Só que a nossa maior batalha é carregar uma profecia. É como Davi. Davi foi ungido rei. Quem ungiu ele não foi qualquer pessoa. Era Samuel. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Só que Samuel ele era sacerdote. O mesmo Samuel, ele era juiz de Israel. O mesmo Samuel, ele era profeta. Ele foi pouco dos que carregaram sobre ele 3 importantes unções diferentes, para que cada uma já era o suficiente. Ele tinha as 3 sobre ele. Esse irmão que tinha sobre ele tal nível de autoridade, ele acaba de ungir Davi rei de Israel. O menino com 17 anos de idade, mas era o rei. Quando acaba de ungir Davi rei de Israel, Davi voltou para o curral para cuidar das ovelhas do pai dele. Quando acaba de ungir Davi rei de Israel, Jessé chama Davi e fala o seguinte: olha, pega queijo e água, leva para os seus irmãos na batalha. Ou seja, vai aí de mensageiro mesmo, vai levar lá. Ele podia dizer assim, mas pai, o senhor não está entendendo, o senhor não viu Samuel derramando azeite na minha cabeça? Você não viu que eu sou o rei de Israel? Mas ele não reivindicou isso não, querido. Ele sabia que entre a unção e o resultado da unção tem um Golias te esperando. Ele sabia que precisava de uma afronta para que a unção que estivesse dentro dele pudesse se realizar. Ele era um rei sem palácio. Ele era o quê? Muitas profecias que estão sobre a tua vida ainda não se cumpriram, mas elas vão se cumprir. Você é um rei sem palácio. Ah, mas eu sou um rei sem palácio? Mas é um rei. Mas Davi era um rei dentro do curral? Era, ele estava cuidando de ovelha, mas ele era o rei. Quem dizia que ele era o rei? O profeta. A profecia estava sobre ele. Ele podia ter pensado o seguinte: a unção errou o endereço. Fala para o teu irmão, a unção não erra endereço. Ah, mas a unção errou sim. Olha, eu acho que a unção, um dia o irmão lá orou por mim, ele estava empolgado, tinha 10 irmãos do meu lado, ele orou só por mim, ele deve ter errado a pessoa. Não errou não, meu irmão, unção não erra endereço. Se foi liberada uma palavra sobre a tua vida, ela vai acontecer sobre a tua vida. Só que a questão é que quando Davi ele vê afronta para o exército, para Davi oportunidade. Porque a tua unção, querida, ela vai só manifestar quando o gigante destinado a ela aparecer. Então não celebre pelas lutas, mas fique feliz quando ela chegar. Porque se ela chegou, é porque está na hora da unção aparecer. Você está percebendo o que eu estou falando ou não, querido? Porque quando ela se aproxima, você não está dizendo, olha, tomara que tenha um monte de problema na minha vida para eu poder ser abençoado. Não faça essa oração e não deseje isso. Mas o que eu quero te mostrar é que, de fato, querido, as circunstâncias, elas estão denunciando o que Deus está escrevendo para nós. Davi é exemplo disso. Hoje é a noite de unção. Davi foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido não só apenas uma vez, mas ele foi ungido 3 vezes. E as 3 vezes na vida dele, ele teve que enfrentar grandes desafios que precisaram e foram necessários para que ele pudesse de verdade romper na sua história. A primeira vez, o desafio foi Golias. A segunda vez, ele estava em Ziclag e ele teve que enfrentar os amalequitas que haviam sequestrado a família dele e dos outros valentes que andavam com ele.
logo depois que ele decide ir na frente e batalhar contra esses amalequitas, ele foi ungido a segunda vez. A terceira vez foi quando ele teve que lutar contra os 12 descendentes de Saul, que na verdade ele teria que conquistar o território, e agora Davi então enfrenta e vence, é ungido a terceira vez. Ou seja, o Salmo 23, ele diz: na presença dos meus inimigos, o Senhor faz o quê? Ele me dá a melhor mesa, ele unge a minha cabeça com óleo, e ele faz transbordar o meu cálice. Davi, ele estava dizendo para nós que as 3 vezes que ele foi ungido, ele estava na presença do inimigo. Ele não estava dizendo, eu tenho prazer nisso, mas ele estava só fazendo a referência à vida dele. Mas a referência que ele faz tem a ver com a realidade que vivemos hoje. Porque toda vez que o inimigo se apresentava, logo após uma nova unção se apresentava. Ele começou a se acostumar com isso. Ele pensou o seguinte: eu não estou feliz com esse gigante, mas eu estou sabendo que a unção vem logo depois dele. Você está entendendo quem está recebendo essa palavra? Então, uma vez que eu entendo isso, eu caminho para um outro momento, porque ele era um rei sem palácio. Mas chegou o momento que essa unção, ela se manifesta na sua vida, porque Deus tinha um propósito poderoso a realizar através dele. Querido, fale uma coisa comigo. Toda vez que o caos entra na atmosfera, Deus levanta profetas. Você sabe que o mundo era um caos, mas a palavra de Deus organizou o caos. E a primeira coisa que Deus fez na terra foi acender a luz para poder começar a trabalhar. Deus não acendeu a luz quando ele diz haja luz, porque ele precisa de luz para trabalhar. Mas ele acendeu a luz para avisar para as trevas que ele estava chegando. E quando ele começa a avisar as trevas que ele estava chegando, ele começa agora a construir no meio do caos. E o caos se transforma num jardim desejado. Assim é o poder de uma palavra liberada. Toda vez na história, querido, da humanidade, quando o caos se instala, Deus levanta profetas para poder profetizar no meio do caos. O que você precisa compreender é que a história de Elias foi assim. O que você precisa compreender é que a história de cada profeta, até Isaías e tantos outros, foi assim. Eles entraram por causa de um clamor, por causa de uma necessidade. Você, querido, não é fruto de um acaso. Essa igreja não é fruto de um acaso. Todo ministério nasce de uma evidência. Existem muitos lugares, eu não quero aqui ser crítico, mas que são abertos como se abre um comércio, apenas para agregar pessoas, como se estivesse comercializando algo. Mas a igreja real de Jesus, querida, ela nasceu por causa de uma evidência. No Antigo Testamento, Deus manifestava algo e eles diziam, Jeová Nissi aqui. Manifestava em outro nível, Savaote. Em outro nível, Shalom. Em outro nível, Jeová Jireh. Porque a medida da manifestação era dado nome ao altar. Não é diferente, querido. Eu não estou falando de nomenclaturas de igreja. Eu estou falando sobre as evidências, a teofania de Deus no meio de um lugar. Cada igreja tem uma característica, nenhuma delas é igual a outra. Vocês podem andar conosco em Volta Redonda, pode andar com a apóstola Silvia Parisi, nós podemos andar juntos, mas quando chegar aqui haverão características que são só de vocês. E essa será a identidade que não pode ser negociada, porque essa é a evidência que lhes faz nascer. Porque se for para você for igual ali na esquina, junta as duas, não precisa ser outra igreja. Mas a evidência que está sobre o ministério é que nos determina, porque Deus tem para vocês uma fatia. Ninguém conquista uma cidade sozinho, mas para cada um Deus deu uma fatia, Deus deu milhares de pessoas. Então a função qual que é? Manter a minha evidência para eu alcançar o chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida. Quem está me entendendo diz um amém. Então eu preciso caminhar na revelação que Deus me deu. Eu preciso de cobertura, preciso de influência, preciso de estímulo, eu preciso de modelos, preciso de estratégia, mas eu não posso negociar a minha evidência. Porque a evidência é onde Deus começou a escrever uma história. Então eu e você precisamos compreender que todas as vezes que o caos se instala numa cidade, num bairro, num país, Deus levanta um novo profeta. Mas esse novo profeta não é que ele é o profeta, é o único, não. São líderes que estão sendo levantados para realidades específicas.
Assim como Deus me levantou lá na minha cidade e ampliou para outros lugares, amém? Cada um é levantado. Você, querida, é a resposta para o caos. Você é a resposta dessa geração. Você pense bem, alguém que foi treinado durante muito tempo para uma determinada tarefa, e quando chega a hora dele realizar a tarefa dele, ele foge. Imagina um salva-vidas. Um salva-vidas treinado, ele é muito bem treinado. Ele pode passar uma semana vigiando criança sem nunca usar o treinamento dele. Ele pode passar um mês apenas num ambiente onde ele utiliza apenas o cuidado, mas ele não usa nenhum treinamento dele. Mas ele pode chegar em um dia e valer a pena pelo treinamento dele de muitos anos. Porque talvez por causa de uma vida, ele agora está pronto para poder usar o que ele foi treinado. Porque ali começou um caos e ele foi treinado para aquele momento. A questão, querida, é que nós profetas, nós estamos sendo treinados há muito tempo para o momento que o Brasil está vivendo. Só que tem alguns aí que são profetas de Araque. Porque quando começou a crise, está fugindo. Só que, meu irmão, tu é o salva-vidas. Se tem alguém afogando, Deus te deu a unção, a autoridade e o poder. Por quê? Porque quando começou a crise, você diz, me dá licença, porque eu fui treinado para isso. Eu não quero que ninguém se afogue, mas se alguém está afogando, me dá licença, porque eu fui treinado para isso. Eu não quero que ninguém morra, sofra, mas me dá licença, que eu fui treinado para isso. Então, igreja do avivamento, quando o caos entra na atmosfera, Deus levanta profetas. Eu quero ver se tem profeta aqui nesse lugar hoje. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O salmista está dizendo lá, o Senhor é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, socorro bem presente. Ainda que a terra se confunda, ainda que o Gênesis não exista, que a terra volte lá para o Gênesis 1, ela fique no caos de novo, ela se quebra, ela se descontrole, eu tenho certeza que o Senhor cuida de mim, Ele está comigo. Mas o salmista, ele vai chegando ao nível lá embaixo, querido, no final já do salmo, um pouco antes dele dizer, contemplai e vede, antes dele dizer, veja o que está pronto para você acreditar no que eu vou fazer, ele diz, aquietai-vos e sabei. O que ele diz? Isso é maravilhoso. Ele diz, aquietai-vos e sabei. Porque só se aquieta quem sabe. E só sabe quem se aquieta. Porque Deus quer te dar uma visão do teu futuro, querido. Para te aquietar. Para aquietar a sua alma. Porque a ansiedade quanto ao dia de hoje e de amanhã está roubando de você a profecia de Deus na sua vida. Por que Deus quer que você saiba? Porque eu posso não ainda ter saído do meu caos, da minha tempestade. Mas se eu tiver uma informação sobre o que vai acontecer, eu posso estar ainda no meio dela, mais tranquilo. Porque eu digo, olha, eu já vi o futuro, eu sei que está acabando. Por que Deus quer que você saiba? Porque só se aquieta, querido, quem tem revelação. E só tem revelação quem está em paz. Como que um salmista escreve no Salmo 91, que foi no caso Moisés, que ele habitava no esconderijo do Altíssimo e que ele descansava à sombra, ele ficava na sombra do Onipotente. Como é que pode? Se a gente cuidando de algumas ovelhas quase não tem tempo para nada, ele tinha 2 milhões de ovelhas. 2 milhões. Isso baixo. Eles falam 3 milhões, eu estou chutando baixo. Como que um indivíduo pastoreia 2 milhões de pessoas, pior, no deserto, pior, com 7 principados, 24 horas vindo contra ele, que começava a mortandade que assola ao meio-dia, e como terminava na seta de dia, tal, até o terror noturno, 7 principados, 24 horas ali atormentando ele. 2 milhões de pessoas murmurando. E ele dizia, eu descanso à sombra do Onipotente. Inveja é pecado, mas essa eu tenho. Shabbat Shalom. Sabe assim, o cara... Aí você fala assim, mas ele devia ter uma vida boa. É o que pensam, né?
Não é que ele tinha uma vida boa. É que ele sabia o que você não sabe, o que eu não sei. Ele sabia de coisas que nós não sabemos. Um dia ele estava com Deus, ele estava decidido realmente a largar tudo. E Deus falou com ele: Moisés, eu mato todo mundo e fico só contigo. A proposta não era ruim, não. Mas Moisés falou assim: Deus, só pode até fazer, mas o que as nações vão dizer a teu respeito? Que o Senhor abandona o teu povo? Olha a conversa que ele teve com Deus, não é fácil não, é corajoso falar assim com Deus, né? O que as nações vão dizer sobre o Senhor? Então não é melhor o Senhor fazer isso não. Vamos conduzir esse povo, mas eu estou cansado. Ele falou assim: Deus, então eu desisto, levanta um outro. Aí ele falou: Moisés, eu sou Yahvé Chamar, Moisés. Eu irei na tua frente. Eu estou presente com você. Ele não se contentou, ele estava com moral aquele dia. Ele falou: não, Deus, o Senhor então quer que eu vá? Então o Senhor mostra a tua glória. Ousado, né? É ousado. Mostra a tua glória. Só que no hebraico não é bem assim. No hebraico é mostra tuas faces, no plural. Ele está dizendo: Deus, o Senhor se revela como Shammai é maravilhoso. Jirê, para outros Rafá, para outros o Senhor é Roi, é o pastor, então mesmo a bandeira que é Nissi. Mas eu não quero só uma revelação, eu quero ver as tuas faces. Mas Moisés, quem vê a minha face, quem lembra? Morre. Está lá no texto, morre. Olha a conversa dos dois. Tem coisas que está claro e tem coisas que eu estou aqui parafraseando. Eu posso até exagerar, mas eu confesso a você que eu estou bem cuidadoso com o texto. Era como se Moisés dissesse assim: Senhor, eu vou morrer feliz. Eu posso até morrer, mas eu quero ver. Pelo menos eu vou estar morrendo vendo, né? Quando Deus percebeu que ele estava definido, que ele estava decidido, porque Moisés, querido, não tinha um capricho de querer ver Deus. Ele não estava no culto querendo ver alguém andar só para poder ir para casa contar para alguém. Ele não estava num culto querendo ver um milagre só para tentar saber se Deus é Deus. O que ele estava querendo dizer para Deus é que eu preciso de uma experiência que me sustente o resto da minha vida. Eu preciso ver uma coisa que, se eu tiver qualquer problema pela frente, pode ser o que for. Pode ser o que for. Mas eu vou me lembrar dessa nossa conversa. Eu vou me lembrar desse momento. E eu vou enfrentar. Por isso que ele escreveu lá: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa. Então você está entendendo, né? Ele sabia coisas que você e eu não sabemos. Ele sabia coisas que você e eu não sabemos. Aí o que acontece? Moisés, então, na conversa com Deus, Deus decide então: Moisés, eu vou deixar você me ver. Você tem que ficar na fenda da rocha aí. Ele deu um passo, ficou no meio da rocha, se misturou com a rocha. E falou: você vai me ver de longe. Ele falou: então tá bom, Deus. Deus pega aquele mãozão dele e bota no rosto de Moisés. E Deus passa. Meu irmão, só a presença. Só a presença. Meu Deus do céu. Só a presença. Quando Deus passou, aí Deus já estava de costas. Aí Deus tirou a mão dele por um lampejo de segundo. Irmão, um lampejo de segundo que sustentou a vida dele por um tempo todo da sua história. Um lampejo, foi uma visão rápida. Só que ele viu Deus pelas costas. E Deus estava indo. Alguém que tem Bíblia fácil aí? Abre o Salmo 103:7, por favor. E vem aqui ler aqui no microfone, alguém que pode fazer, porque eu já estou com minhas coisas fechadas aqui. Abre o Salmo 103:7. Quem já achou? Você pode ler aqui, querido? Para os irmãos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O que Deus fez? Os feitos dele, os feitos de Deus, sinais, milagres, ele mostrou para todo mundo. Mar abrir para todo mundo. Ele mostrou para a multidão. É igual Jesus multiplicando pães. Multiplicou o pão para 15 mil. É mesmo paralelo, você vai ver aí.
Agora, para Moisés, ele mostrou o quê? Os caminhos. Ele viu Deus pelas costas e viu para onde Deus estava indo. Ele só precisava saber para onde Deus estava indo. Se eu vou ser apedrejado, se eu vou ficar feliz, se eu vou passar luta, isso não está importando agora. Eu só preciso saber se eu estou indo no caminho que Deus foi. Meu problema com Deus, querido, não é se eu estou passando luta. Meu problema com Deus é saber se eu estou na rota certa. Se eu estou na rota certa, está tudo bem. Eu não tenho problema em passar lutas, eu tenho problema de saber que eu errei o caminho, aí está tudo errado. Para a multidão, ele revelou os milagres, mas para Moisés, ele revelou o caminho. Multidão vai dizer, eu prefiro ver milagres. Continuam pensando nisso. Mas para quem é líder, querido, não está muito preocupado com isso. A gente está preocupado é para onde Deus está indo. Jesus, um dia a multidão tinha fome. Aí ele multiplicou os pães, deixou todo mundo feliz. 15 mil pessoas, 5, mas você lembra, né? Velhos não contam, crianças e tal, dá 15 mil. 15 mil, irmão, 15 mil no mesmo lugar feliz é quase impossível. Irmão, aqui que não tem talvez 15 mil, tem gente aqui que não está satisfeito, que não gosta, que está alguma coisa errada, não é? Então você imagina 15 mil. Aí 15 mil feliz. Aí Deus fala para os discípulos dele, desça. Compeliu, eu gosto de falar essa palavra porque compelir quer dizer empurrar. Empurrou os 12 dele para descer no barco e atravessar para outra margem. Quando foi atravessar para outra margem, veio tempestade. Quando veio a tempestade, Jesus foi andar sobre as águas. Aí lá em cima, Jesus, ele revelou os feitos dele. Olha o texto de Moisés, está parecido. Revelou os feitos dele para a multidão. Multiplicação de pão, peixe, aquele milagre. Mas para os discípulos, ele revelou a divindade. Ele andou sobre a água. Andar sobre a água não enche barriga de ninguém não, querido. Mas te sustenta pelo resto da sua vida. Você está entendendo? Eu não estou falando contra milagres aqui, pelo amor de Deus, eu amo os milagres de Deus. Eu tenho campanha na minha igreja. Eu oro por carteira de trabalho, eu creio. Não pense que eu não faço isso. Mas eu creio, apóstolo, que Deus está trazendo um tempo onde Ele não quer apenas revelar sinais nesse lugar. Mas Deus quer trazer revelação da divindade dEle. Pessoas que não terão rumo na vida e vão dizer, meu Deus, eu até vim aqui pensando que eu tinha que pagar minha conta de luz amanhã, mas eu saí com muito mais do que isso. Eu não vim aqui para poder só buscar uma oração para pagar minha conta de luz. Eu vim aqui e entendi mais do que isso. Eu entendi o meu futuro. Eu entendi que essa conta de luz chama-se outras coisas. A Bíblia chama de outras coisas. A Bíblia fala que eu tenho que buscar o reino. Se eu entrar no reino dele, se eu entrar profundamente na revelação dele, tudo isso se chama outras coisas. Elas são importantes ou não? Sim, mas elas se tornam outras coisas. Por quê? O que o salmo que o irmão leu disse? Que para a multidão, ele revelou os sinais, ele revelou os milagres. Mas para Moisés, ele revelou o caminho. Porque Moisés conseguiu ficar no meio de uma multidão dessa, murmuradora, bem, porque ele sabia o que você não sabe, ele viveu o que você não viveu. Aquietai-vos e sabei. Você só vai se aquietar, não é quando a tempestade passar, é quando você saber. Tem muita gente esperando assim, apóstolo, quando eu passar essa tribulação, aí sim eu vou descansar. Não, Deus, não é assim que Deus trabalha. Você vai descansar no meio dela. Você está entendendo ou não? Você vai descansar no meio dela. Quando você aprender a descansar no meio dela, tem alguém recebendo essa palavra ou não? Eu já estou terminando já. Quando você aprender a descansar no meio dela, sabe aquele negócio, tiroteio para tudo que é lado, aquela bagunça, toda coisa, mas você está dizendo, não, mas aqui tem uma paz. Lembra o próprio Jesus? Os discípulos dentro do barco, jogando tudo para fora, todo mundo preocupado. Essa foi outra, né? E Jesus estava dormindo lá no fundo. Essa foi outra. Aí Jesus sobe, vai na proa assim. Por quê? Porque a tempestade de fora havia entrado dentro dos discípulos. Aí ninguém consegue acalmar mais. Porque é uma gritaria, né? Para, tempestade! Né? Aí Jesus subiu e a tempestade de fora não estava dentro dele. Aí ele pegou o que estava dentro dele e passou para fora. Então ele deu um comando, ele chamou a existência que estava dentro dele.
Porque todo ambiente que você estiver, ele vai obedecer o que está dentro de você. Todo ambiente que você estiver. Por isso, você tem que saber. Não é saber para virar cabeção. É saber para descansar. É saber para alguém chegar assim, como que esse indivíduo pode estar tranquilo nessa hora? Você pode falar, é porque ele sabe o que eu não sei. Ele está sabendo de alguma informação que eu não tenho. E Deus quer dar isso a você, a essa igreja. Vamos ficar de pé? Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Mais alto, provoque os céus, querido. Glória a Deus. Meu Deus. O que fazer, querido, quando a gente tem uma pérola dessa que o salmista deixou para nós? E tudo isso ele escreveu, sabe como? Antes do livramento. Ele escreveu: Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele estava dizendo, olha, eu não estou nem preocupado com a guerra de amanhã, o inimigo estava vindo. Ele falou, olha, pode acontecer o que for. Eu já descobri que Deus, ele é o meu refúgio. Aquietai-vos. Aquietar, querido, não é sugestão. Aquietar aqui é ordem. Deus não está te sugerindo, não é aquela palavrinha bonita de consolo, aquietai-vos. Não é essa voz aqui. Esse hebraico aqui original está dizendo, é Deus te gritando, para de lutar. Desculpa a palavra, mas como se você dissesse, cala a tua boca. É mais ou menos por aí que está a conversa aqui. Você está entendendo? Enquanto você ficar aí agitado demais dentro de você, não vai mudar nada fora de você. Apóstolo, mas como que eu vou ficar calado no meio de uma situação como essa? Sabendo. Deixa Deus ser Deus. É deixar Deus ser Deus. Ele quer ser teu Deus. Ele está dizendo, eu sou socorro bem presente. Estou aqui. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui. Vocês estão me vendo? Eu estou aqui. Vocês estão buscando em tudo que é lugar e não estão entendendo que eu estou aqui. Eu tenho a resposta para você. Eu quero orar por vocês, querido. Essa é uma noite que eu estou feliz de estar aqui, porque eu sei que ela vai marcar a história desse ministério. É uma noite especial, né, profética. Seus pastores serão hoje ordenados apóstolos. O que mudou, apóstolo? O que mudou? Nada. Eles não estão sendo ordenados por mim. Eu estou apenas reconhecendo o que eles já são. Ninguém, querido, eu não tenho como chegar e dizer, olha, eu vou fazê-los apóstolos. Mas eu vim aqui celebrar com vocês aquilo que eles já estão sendo. Alguém te chama assim, mas pastor João, não, desculpa, apóstolo. Não peça desculpa, porque ele continua pastor. Eu falo que na igreja que eu pastorei, até hoje é assim. Um vem assim, o pastor, desculpe, chamei de pastor. Eu falei, não peça desculpa para falar algo tão nobre. Porque eu sou pastor. O apostólico, ele tem a ver com os projetos que Deus tem na minha vida, mas eu sou pastor. O apostólico, ele tem a ver com o que Deus está querendo realizar. Deus está ampliando todo o ministério. Então vamos embora, é bom para todos isso. Mas eles não deixam de ser pastores de vocês. Você não vai esquecer do que eu estou falando aqui ou não? Não esqueça disso. Não olhe para eles assim, dizendo, agora eles estão no outro nível. Não, eles estão aqui com vocês. Só que quando eles saem daqui para ministrar, Deus os levanta com autoridade. É um nível diferente. É um momento especial. Mas eu gostaria de encorajar você a fazer algo por você. A selar essa noite, querido, com uma atitude diferente com Deus. Porque talvez você se encontre como esse salmista no Salmo 46. Talvez você se encontre como Moisés um dia com Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de uma experiência maior. Mas é necessário que você aprenda, querido, que aquietar-se não é quando a tribulação acabar. Aquietar é você se posicionar no meio dela. É você continuar se movimentando no meio dela. E uma das coisas mais extraordinárias que Deus nos deixou na sua palavra é o momento que nós podemos ofertar ao Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém.
É quando eu posso ofertar. Deus não precisa de mim, Deus não precisa do meu. Mas Ele me dá uma oportunidade de ali fazer, Deus, eu quero entregar algo físico, que é uma maneira de eu expressar para o Senhor dizendo, olha, eu estou dentro desse propósito. Eu dizia à igreja agora domingo passado que uma das maneiras de você se envolver em um projeto não é dando opinião, mas se chama investimento. Porque opinião tem um monte. Agora, quando você diz, eu estou envolvido em um projeto, se chama investimento. Isso sim você está dizendo, peraí, eu estou dentro desse projeto. Então hoje, querido, nos 7 anos, na ordenação apostólica, na palavra que você está recebendo, e é Shabat, tome na tua mão uma semente, mas verifique se não é aquela automática que você saiu de casa e colocou assim, está aqui a oferta. Pense antes de ofertar e diga, olha, eu quero entrar nesse mover, eu ouvi essa palavra, eu creio que essa palavra, quantos creem que essa palavra de verdade é para você? Então assim, tome, materialize isso, querido, de uma maneira de nível de fé. E declare, Deus, essa semente que eu quero entregar hoje, é porque chega, eu não quero mais ficar vivendo aqui nas minhas tempestades, eu não quero ficar vivendo nas minhas limitações, eu acredito que o Senhor vai virar uma chave hoje, eu não quero ficar fora disso. Então tome na tua mão uma oferta, separe um desafio pessoal, porque eu vou orar daqui a menos de 1 minuto, então vamos lá, se prepara aí. Pega a tua melhor semente, entenda a festa que hoje está acontecendo aqui, mas entenda o profético. Porque talvez um dia você diz, olha, eu estava lá naquele dia. Você vai olhar à frente e vai ver o que Deus fez, vai dizer, eu estava lá naquele momento. Mas você vai poder dizer, não, eu não só estava lá, mas além de eu estar lá, eu também plantei uma semente de fé. Eu também plantei uma semente de desafio. Eu fiz um sacrifício pessoal. Eu plantei uma semente diferente aquele dia. Eu tomei uma decisão no altar do Senhor. E eu quero orar por essas sementes. Logo após, querido, que nós ofertarmos, nós vamos ter aqui o momento da ordenação apostólica. Mas eu queria que antes disso você, todos de pé, pudesse separar essa semente. E a gente vai dar um destino a ela, dizendo, Deus, aqui está a minha semente. Aí você vai dar um destino, dizer, Deus, eu estou plantando por esse propósito. O ano está acabando, Senhor. Eu estou como Davi, eu sou um rei sem palácio. Mas eu creio que o Senhor vai mover. Eu creio que o Senhor vai desatar. Ao povo, Deus mostrou teus sinais. Mas a Moisés, Deus mostrou o caminho. Que a tua oferta seja hoje por algo assim. Eu não estou dizendo que os sinais não são tremendos, mas os sinais serão secundários quando você andar no caminho. Você vai perceber que as outras coisas vão acontecer simplesmente. Você só precisa seguir o caminho, saber para onde o Senhor está indo. No meio do caminho onde você está vendo onde o Senhor está indo, você pode suportar as batalhas da vida. É Estevão lá sendo apedrejado, olhando para o Senhor. A Bíblia diz que quando ele era apedrejado, ele não veio dizendo, ele falando da dor dele. Ele estava falando da visão que ele tinha de Cristo, obrigado. Ele estava vendo da visão que ele estava tendo. Ele não sentia as dores da pedrada, não é porque não estava doendo. É porque o que ele via era tão forte que ofuscava a dor das pedradas. Existem momentos que você começa a sentir a dor, é porque você tirou os olhos de Cristo, querido. Olha para onde o Senhor está te levando. Olha o que Deus está fazendo. E você vai ver que vai valer a pena. Você vai dizer, meu Deus, está doendo, mas vale a pena. Está doendo, mas é maravilhoso. Porque eu vejo os sinais, eu vejo o Senhor. Levante a tua semente. Dê um destino para ela. Você está no ambiente de fé, querido. Não subestime, não perca. Dá um destino para ela. Peça por algo. Talvez você está esperando algo ainda esse ano na sua vida. Clamando por algo na sua vida ainda esse ano. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse ambiente profético, meu Deus. Obrigado pelos pastores desse ministério. Obrigado por cada família. E debaixo da tua palavra liberada hoje, meu Deus,
que a profecia sobre nossas vidas, meu Pai, mesmo que os montes se abalem, mesmo que a terra sucumba, mesmo que haja algo acontecendo, uma tempestade ao nosso redor, mas, meu Deus, eu sei que nós não seremos abalados, porque o Senhor disse que no romper da aurora virá o livramento. Eu profetizo, meu Deus, o romper da aurora. Eu profetizo sobre cada pessoa, cada semeador que está indo além, Deus, daquilo que é natural e dizendo: eu estou ofertando uma semente de sacrifício. Que o Senhor possa promover, ó Deus, milagres extraordinários. Assim eu abençoo, meu Deus, em nome de Jesus. Quantos creem, dê glória a Deus. Glória a Deus. Pega a tua semente e venha no altar, querido. Venha plantando a tua semente, venha crendo, enquanto nós cantamos ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor.
Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. Querido, pode assentar. Quero chamar os pastores daqui, João e Silvia, para que viesse aqui ao altar. Esse é um momento muito especial para nós. No ministério, eu tenho tido o privilégio de participar de momentos como esse, tanto na ordenação pastoral, como na ordenação apostólica. Em cada um desses níveis, eu entendo, querido, que não existe degraus, escalas de valores. Existe chamado. Existe o quê? Chamado. Porque a pior coisa na vida de uma pessoa é ficar fora do chamado dele. Seja qual for o chamado dele. O lugar da tua alegria, querido, está onde você foi chamado. Então hoje a gente está aqui reconhecendo, como disse, a vida dos seus pastores, como apóstolos, por conta da missão que Deus tem entregue na mão deles. Existem coisas que nós recebemos e a princípio você pensa, olha, que tremendo isso, né? Que maravilha. Mas quando você está diante dos desafios, você poderia até dizer diferente. Dizer, meu Deus, tenha misericórdia deles. Né? Por conta daquilo que Deus Ele espera de nós. Ele tem para nós. E a expectativa que é gerada numa noite como essa. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor está ampliando as estacas. Amém? A Bíblia, quando fala sobre os 5 ministérios, em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia ela fala sobre cada um deles, assim como o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo, cada um deles cumprindo uma missão específica. Mas cada um deles aponta para a plenitude de um ministério. No Antigo Testamento, quando Davi toma 5 pedras, essa conexão que é feita com Efésios 4:11 não é um acaso. Podia ser 6, 7, 10, eram 5. Porque aponta para um nível de plenitude, de algo completo. Quando o tabernáculo foi construído, Deus poderia ter pedido para colocar uma cobertura sobre o tabernáculo. Mas Deus mandou colocar 5. Não era só uma. A Bíblia chama de 5 cortinas. 5 coberturas. Então, quando montava o tabernáculo, vinha a primeira, vinha a segunda, vinha a terceira, vinha a quarta e vinha a última. Só que a última era a mais feia de todas, porque era da pele de um animal chamado texugo. E ela era uma pele grossa, para suportar o deserto, o sol, a chuva, o frio do meio do deserto. Então, essa última, quem olhava de longe assim o tabernáculo, pensava numa cabana horrível. Porque a vista que se tinha dessa última cobertura era de algo muito grosso e grosseiro. Mas a verdade é que aquela última cobertura, ela estava trazendo essa plenitude do que representava dentro. Porque quando se entrava dentro do tabernáculo, era ouro, era algo tão lindo, tão vislumbrante, que assim é a minha vida e a sua vida, querido. Alguém olha para você e não dá nada para ti, fala assim, quem é esse aí? Mas quando entra, meu irmão, quando você abre a tua boca, aí a coisa muda. Ali Deus queria trazer no tabernáculo algo que nos levasse à excelência, mas à simplicidade. Deus mandou construir uma roupa para o sumo sacerdote, que um dia alguém agora nesses tempos fez um cálculo, ela custaria alguns milhões de dólares. A roupa dele, não tem terno mais caro que aquele terno não, era muito caro. Só que aí Deus, imagina Deus, manda fazer aquela roupa linda, ouro, tudo, muitos detalhes. Aí pergunta assim, mas e o sapato dele devia ser? Não, ele vai ficar descalço. Que coisa estranha, você faz uma roupa linda, imagina, eu venho com um terno aqui de não sei quantos $1000 e chego descalço. Aí vai dizer, esse cara está doido. Mas é porque o sacerdote, ele olhava para aquela glória toda que estava nele. E ele via que realmente Deus era um Deus excelente. Mas ele olhava para os pés dele e ele se lembrava de onde ele saiu. Ele lembrava que a excelência que ele carregava
não podia roubar a simplicidade que ele tinha. Você está entendendo ou não, querido? O tabernáculo tinha coisas maravilhosas dentro, mas do lado de fora, alguém olhava, parecia uma cabana de beduíno. Estou falando sério. Mas tinha que entrar para ver. Só que quando entrava, como pode aquelas colunas feitas de madeira revestidas de ouro? A parte principal era que cada área do tabernáculo era para um nível de prata, de metal diferente. A primeira parte era prata, tudo de prata, por conta que a prata aponta para a redenção. Eram os sacrifícios. Bronze, algumas áreas das madeiras revestidas em bronze. E a última parte toda de ouro, porque cada um desses metais, eles apontavam para níveis proféticos. Só que tudo era suntuoso, mas quando você olhava para o chão, sabe onde que ele era colocado? Na areia, na terra. Mas por que não colocaram tapetes? Tinha tapetes. Tinha coisas lindas. Aí Deus disse, não, eu quero na terra. Porque quando você olha para o céu, você vê a nobreza. Mas quando você olhava para a terra, você lembrava da simplicidade e da onde o homem saiu. O que nós temos que entender, querido, é que há um segredo do sucesso. Nunca se esqueçam da onde vocês saíram. Nunca. Um dia perguntaram para mim, não que eu tenha algum sucesso para dizer para alguém, mas na perspectiva de quem perguntava. Ele dizia que eu tinha sucesso. Ele dizia, apóstolo, qual é o segredo? Eu falei, eu não sei muito bem, mas uma coisa eu sei. Todo dia eu acordo e me lembro de onde eu vim. E por conta de lembrar de onde eu vim, eu falo, Deus, tu é bom demais. Tu é misericordioso demais. Então Deus fará coisas extraordinárias na vida dos seus apóstolos. E na vida dessa igreja. Mas lembre-se desses dias. Lembre-se do que Deus, da onde Deus os tirou. Eu queria pedir a Silva Paris para vir aqui também no altar. E os pastores que estiverem presentes aqui, tanto meu irmão, pastor Gesiel, né, Luciano, e pastores aqui do ministério, ficasse aqui na parte de baixo, porque não cabe aqui em cima, né? Então me ajudasse aqui mesmo embaixo. Fica assim mais ou menos em volta, deixando só um espaço para a igreja ver e a gente ter esse momento que é tremendo. Vamos ficar de pé todo mundo? Eu acho que tudo que já ouvimos, tudo que já foi falado, já consolida bem o que está acontecendo aqui hoje. Quando eu derramar azeite sobre a vida deles, eu me faço como alguém que Deus hoje me dá a oportunidade de ser cobertura da vida deles, através da apóstola Silvia, que é a minha discípula de muitos anos, e que proporcionou esse momento para vocês. Porque quando ela disse para mim, eu falei, Silvia, você tem certeza? Ela falou, tenho. Eu falei, então tá bom. Eu te conheço, foi em Israel. Eu falei, eu lhe conheço, então eu sei muito bem que você vai me dizer sobre alguém que também tem a mesma graça de Deus sobre a vida deles. E por isso eu saí de lá hoje, da minha casa, e vim aqui estar com vocês, nessa festa. Então quando eu orar pelos dois, a minha oração é que vocês liberem palavras. Talvez dure 1 minuto, mas que seja o maior 1 minuto da vida deles. Talvez dure 2 ou mais, mas que você libere palavras. E que Deus assim coloque aqui uma barreira contra qualquer palavra negativa. Só vai cair aqui só aquilo que vai ser para impulsionar a vida deles. Que vai levá-los para um outro momento, para um outro nível. Eu não sei se tem como vocês ajoelharem. Pode ser que, se não der, não tem problema. Não tem problema. Levante a tua mão direita e comece a profetizar, querido. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Obrigado, ó Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Pai, nós colocamos a vida dos teus filhos, ó Deus, João e Silvia, debaixo da unção, ó Deus, liberada sobre esse ministério, debaixo das evidências, Senhor, que o Senhor traz nessa noite, debaixo da palavra profética que foram liberadas aqui, de cada decreto, cada sentença sobre a vida deles. Nós tornamos agora o céu ligado à terra. Nós tornamos as palavras proféticas, ó Deus, palpáveis neste lugar. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, onde o Senhor leva para um outro nível, de pastores ao apostolado,
Que o apostolado venha sobre eles, ó Deus, como um presente, como um dom, para abençoar a líderes, para abrir caminhos, para ampliar os seus ministérios, para levá-los a um outro nível. Debaixo da autoridade, ó Deus, que o Senhor derramou sobre a minha vida, como cobertura sobre a vida do João. Comigo. Eu ordeno, ó Deus, apóstolo João, que a unção do Senhor venha sobre a tua vida. Que o Senhor complete a unção do Senhor sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Debaixo da autoridade derramada sobre a minha vida, eu ordeno, Deus, a Sílvia, como apóstola Sílvia, que o Senhor possa tomar teu ministério, que o Senhor possa tomar a tua vida, levando para um outro nível, um nível profético, um nível extraordinário. E assim, ó Deus, esse casal de apóstolos sejam levantados para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, igreja do avivamento. Diga aleluia! Mais alto, igreja. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Há um mover tremendo sobre a tua vida. Pai, eu oro agora por essa igreja reunida, meu Deus. Uma igreja hoje apostólica, que entre em um novo tempo nessa cidade, e aonde ela for plantada, eu profetizo e abençoo sobre cada família, sobre cada pastor do ministério, sobre cada líder que está debaixo da cobertura dos teus filhos, cada discípulo levantado por eles. Eu abençoo para prosperar, que sejam levados em um outro nível de conquista. Eu profetizo sobre a tua vida, que ao romper da aurora, Deus lhe trará o livramento do céu, e você celebre, dê glória a Deus em nome de Jesus. Vamos cantar o Senhor, vamos celebrar o Senhor, querido. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Senhor, amém? O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de um algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais. Eu cansei de ser o mesmo. Eu quero a vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Aleluia, Senhor. O fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de um algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo.
na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o momento passar, eu só quero você. Quando a luz se apagar, Declare ao desejado de nossas quando a almas música calar, tudo que nós queremos, Deus, quando nesse o lugar mover passar, e além eu daqui, só Deus, quero você. nós te queremos, Só Senhor. quero você. Aleluia. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Eu só quero você. Nós te desejamos, Senhor, aleluia. 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 Quando a música calar, Na profundidade, Deus, nós te desejamos. Aleluia.